Fala pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia não, boa tarde já, né? Já são 12 horas e 24 minutos nesse domingão de Páscoa, dia 20 de abril de 2025. Eu sou Renato Castro com mais uma edição do nosso Sport Face News. A gente vai trazer aqui várias notícias importantes do Palmeiras, do Santos, do Corinthians e do Flamengo. Notícias quentinhas para vocês. Aproveitando esta tarde aí de domingo de Páscoa, muita informação bacana e a gente vai emendar com o noticiário aqui de forma contínua, tanto do Palmeiras quanto do Corinthians, do Santos, enfim. É uma live, meus queridos, e ao vivo é assim, você vai trazendo as informações, já estão todas aqui no ponto, e a primeira delas é sobre o Palmeiras. O Flávio Prado, todo mundo conhece, jornalista conhecido aí no meio esportivo, e ele avalia o plantel do Abel Ferreira no Palmeiras e afirma sem medo, elenco top. Mas antes de entrar aqui na matéria e acompanhar com vocês essa matéria importante desse jornalista também, é de certa forma importante. Nem todo mundo gosta do Flávio Prado, mas é aquela história, ninguém consegue agradar todo mundo, né? Eu quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, o seu comentário, que é muito importante, você que é palmeirense. Daqui a pouquinho também a gente vai pedir o apoio aí dos outros torcedores dos demais clubes, que a gente vai estar trazendo as informações. Mas deixe o seu comentário, compartilhe a nossa live, o nosso vídeo, porque essa live também ela vai ficar gravada no canal, tá bom? E é isso aí. Vamos para a informação. O jornalista da Jovem Pan ele fez uma análise profunda sobre o nível do elenco palmeirense, citando outros clubes da Série A. O Flávio Prado ele opina sobre o nível do elenco do Palmeiras. Neste domingo, dia 20, às 18h30, o Palmeiras visita o Fortaleza na Arena Castelão em duelo válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Betano. Embalado por 3 triunfos consecutivos, o time paulista segue firme na briga direta pela liderança, disputando cada ponto com o Flamengo. Após ficar com o segundo lugar no Paulistão, o Palmeiras emplacou uma sequência de 5 vitórias seguidas, 3 delas pelo Brasileiro Betano, superando o Sport, Corinthians e o Internacional, além de outras 2 pela Libertadores contra o Sport Cristal do Peru e o Cerro Porteño do Paraguai. A ótima fase afastou de vez qualquer questionamento sobre o trabalho de Abel Ferreira no comando da equipe. Neste contexto, em meio a muitas saídas de treinadores neste início de Brasileirão, o jornalista Flávio Prado fez elogios ao elenco alviverde, declarando como top ao lado do Flamengo. Aspas então de Flávio Prado sobre o nível do elenco do Palmeiras. Elenco top mesmo. Quem tem, aliás, elenco top mesmo, quem tem é o Palmeiras, o Flamengo. Esse sim tem que funcionar. O Botafogo, que gastou uma grana, o técnico tem que mostrar serviço. O Atlético Mineiro também ia estar abaixo do que pode render. Verdade. O Internacional também tem um bom elenco e está correspondendo. O resto é tudo ali, tudo mais ou menos. Então, está tudo certo. Agora tem time que não dá. Os caras estão se virando, opinou o comentarista durante uma participação ao vivo do programa Bate Pronto, exibido pela Rádio Jovem Pan. E aqui tem um restante aqui, isso aqui não é interessante, não faz parte da notícia. Mas quem é palmeirense e acompanha o canal, e acompanha aqui os vídeos que a gente tem trago ao canal, falando principalmente sobre o Palmeiras, vai lembrar de que eu havia falado isso já em alguns vídeos anteriores. Até na live anterior também eu falei a mesma coisa. A gente acaba sendo meio que repetitivo na análise, mas a gente precisa ser repetitivo porque às vezes a torcida tomada pelo fanatismo, pela emoção, e às vezes acaba não suportando resultados que não foram tão agradáveis assim no início da temporada referente ao Palmeiras,
clube teve alguns desencontros, os resultados ruins, e a torcida do Palmeiras já pedia a cabeça do treinador. O Abel Ferreira, ele se sentiu pressionado nesse início de temporada. Pediram até a cabeça da Leila Pereira. Eu reagi a um vídeo do Facicani, que é palmeirense, jornalista. Reagi a um vídeo dele, inclusive está até aqui no canal, onde ele pede a saída do treinador e até a saída da Leila Pereira. E ele é um jornalista palmeirense. Mas o conteúdo dele foi gravado na emoção e não com a razão. Porque se você é palmeirense e analisar o que vem acontecendo com o Palmeiras, desde o final do ano passado até agora, o Palmeiras está passando por uma reformulação. Saída de jogadores, chegada de jogadores. E uma vez mais eu vou dizer, reformulação, ela traz com ela suas consequências, que são os maus resultados no início. Principalmente jogadores que estão chegando, que não conhecem o elenco, não conhecem a forma do treinador trabalhar. Isso demanda um tempo para esse entrosamento acontecer, para a equipe se reajustar em campo, para a equipe voltar a jogar mais junta, mais compacta. Até esses jogadores entender o que o treinador quer, isso demanda um tempo. E não é da noite para o dia. Mas a torcida é compreensível, porque a torcida ela age com a emoção e não com a razão. E aí a torcida pede a cabeça mesmo do treinador, da direção, né? A gente até entende quando isso vem da torcida, né? Porque a torcida é emoção pura, 100% emoção. Ela não age com a razão. Agora, quando essas declarações elas vêm de jornalistas, que eles estão ali, eles precisam analisar o que está acontecendo no clube de forma fria, com a cabeça fria, sem colocar a emoção na frente, fazer uma análise racional do que está acontecendo no clube, aí são outros 500. Aí precisa parar, precisa analisar o que está acontecendo, o que vem sendo feito pelo clube, como a direção está agindo, está contratando, está dispensando, o que está acontecendo dentro do clube. Então o Palmeiras é isso. Então eu sempre disse, quando começou essa pressão sobre o Abel aqui no canal, eu sempre falei, gente, vocês estão equivocados. O Abel é um treinador capaz, já mostrou isso no Palmeiras, já ganhou tudo no Palmeiras. O cara não... Aí aparece que assim, amanheceu o dia, o cara desaprendeu tudo. O cara desaprendeu tudo. Desaprendeu a treinar o time, desaprendeu a montar uma equipe. É como se acontecesse, por exemplo, o Palmeiras não vem bem desde a temporada passada, né? Mas se você for analisar todo o histórico do Abel Ferreira, ele é campeoníssimo pelo Palmeiras. O cara não deixou de... Ele não desaprendeu o que ele sabe, as suas qualidades. Ele não perdeu suas qualidades como treinador de 2024 pra cá não, pô. Então é agir com razão. Eu sempre disse aqui no canal, calma, ele é competente, ele é capaz, ele conhece de futebol. Embora eu ache a forma com que ele trata os times adversários, a arbitragem, as suas entrevistas, a forma com que ele combate os jornalistas, eu acho que é desnecessário, né? Às vezes ele é um pouco, vamos dizer, precipitado. Vamos usar esse termo. Eu não gosto da forma com que ele age na beirada do gramado com os adversários, com a arbitragem, na entrevista com jornalistas. Eu acho um tanto quanto equivocadas. Mas você não pode desmerecer a qualidade do Abel Ferreira como treinador. É um grande treinador. Não é à toa que está sendo cogitado para assumir a seleção brasileira. E eu gostaria de ver na seleção brasileira. Eu gostaria. Embora eu acho que ele não vá sair do Palmeiras para ir para a seleção. Ele está no Brasil já há um tempo e ele sabe como funciona a CBF. Eu acho que ele não aceitaria. Eu acho, é só achismo. Não há verdade no futebol que dure 24 horas. Pode mudar. Tem mais uma notícia importante do Palmeiras aqui.
Palmeiras faz início de campeonato no Brasileirão e repete 2023, tá vendo? Quer dizer, já começou o Campeonato Brasileiro deste ano em alta. O Palmeiras está jogando muito. Aliás, não é que o Palmeiras está jogando de forma espetacular, mas o Palmeiras tem conseguido resultados importantes no início do campeonato. Isso é muito importante para quem quer ser campeão. Porque resultados ruins no início do campeonato, às vezes aparece assim, eu vejo alguns comentaristas dizendo assim, mas isso é só início de campeonato. Aqui em Minas eu ouço alguns comentaristas que vêm comentando, por exemplo, as derrotas do Atlético Mineiro, a forma ruim que o Atlético vem jogando aqui em Minas. E eu ouço alguns comentaristas dizer assim, mas isso é só início de campeonato, daqui a pouco o time engrena. Mas os primeiros resultados são importantíssimos, porque esses pontos iniciais do Campeonato Brasileiro vão fazer falta lá na frente, lá no final do campeonato. O Atlético perdeu campeonatos aqui bobos, por quê? Porque passou o campeonato inteiro perdendo pontos para times inexpressivos dentro de casa, times que jogariam aí a Série B do campeonato. E esse ano é a mesma coisa. O Atlético tem perdido pontos para times inexpressivos que vão lutar contra o rebaixamento até o final do campeonato. E vão fazer falta lá na frente esses pontos. Portanto, os resultados positivos do Palmeiras nesse início de campeonato são importantíssimos para um time que quer ser campeão. Você tem que iniciar a temporada ganhando. Isso gera confiança para a equipe manter aquele nível ali, né? Então eu acho muito interessante. O Palmeiras então virou a chave após o vice no Paulistão. Nos últimos 6 jogos, o Alviverde empatou com o Botafogo na estreia do Brasileirão e depois engatou uma sequência de 5 vitórias consecutivas, a maior da temporada. Assim, o bom momento fez o time comandado pelo técnico Abel Ferreira somar 10 de 12 pontos possíveis no Brasileiro e igualar a campanha de 2023 após 4 rodadas. Em 2023, o Palmeiras também conquistou 3 vitórias e um empate nos primeiros 4 jogos do Brasileirão. Naquele ano, o Alviverde sagrou-se campeão com uma regularidade impressionante para superar o Botafogo, que liderou o campeonato por mais de 30 rodadas. Dessa forma, podemos dizer que a campanha de 2025 tem um início de campeão. É isso. É isso. Quer ser campeão? Comece bem o campeonato, ganhando os primeiros jogos, que você embala. Entende? E é lógico que depois de embalado precisa manter o nível técnico. Já o desempenho atual é superior, por exemplo, a outro ano em que foi campeão, em 2022. Na edição em questão, o Palmeiras somou apenas 5 pontos nas primeiras 4 rodadas, com uma vitória, 2 empates e uma derrota. Mesmo assim, terminou conquistando o título com 8 de vantagem sobre o segundo colocado. O Palmeiras volta a campo no próximo domingo, dia 20, que é hoje, né? Mais conhecido como hoje, às 18h30 de Brasília, contra o Fortaleza, no Castelão, pela 5ª rodada do Brasileirão. Enquanto o Alviverde chega em uma sequência de 6 jogos de invencibilidade e 5 vitórias consecutivas, o Leão do Pici vive uma crise sob o comando de Vojvoda e tenta se reabilitar na temporada. Pois é, o Fortaleza não vem muito bem nessa temporada com o Vojvoda. É aquilo que eu falei. Ciclo, né? Talvez é o que a gente tinha comentado referente ao Palmeiras também em alguns vídeos anteriores. A gente analisava, será que chegou o fim do ciclo do Abel Ferreira no Palmeiras? Se você pegar esses primeiros resultados aí do Campeonato Brasileiro, você entende que não. Ele ainda tem muita coisa para mostrar, não é? Porque os maus resultados que vinham acontecendo era devido à reformulação que tem passado o clube. Mas ele já conseguiu reagrupar a equipe, remontar a equipe com os novos jogadores que estão saindo. As perdas também são importantes, acaba que prejudica na remontagem do elenco. Mas você vê que não foi dessa vez que o fim do ciclo do Abel Ferreira chegou no Palmeiras. Mas e no Fortaleza do Vojvoda? Seria um fim do ciclo do Vojvoda no Fortaleza? Não sei. Talvez nem seja o fim do ciclo do Vojvoda, talvez seja falta de investimento no futebol. Às vezes a gente pode confundir fim do ciclo do treinador com a falta de investimento. O que acontece nos clubes brasileiros? Eles não investem no futebol e quando contratam meia boca. Eu volto a citar o Atlético Mineiro aqui em Minas, né? O Atlético
não vem fazendo boas contratações. O elenco do Atlético ele é reduzido, por isso vem jogando muito mal. Quando o Cuca olha para o banco, as reposições dos jogadores titulares, elas não têm o mesmo nível técnico. Aí quando coloca, com exceção talvez do Bernard, que vem jogando bem quando entra, né? O Igor Gomes também tem jogado bem, mas não dá para comparar com capacidade técnica dos titulares. E a equipe não rende. A equipe o Cuca não consegue mudar a história de um jogo no segundo tempo, onde ele sai em desvantagem do primeiro para o segundo, com o banco atual que o Atlético tem. Então você vê que é falta de investimento no elenco, contratações mais assertivas, contratar mais e com mais qualidade. O elenco defasado. O Atlético, por exemplo, o noticiário é do Palmeiras, mas é um comentáriozinho rápido. O Atlético não tem um jogador de área no centroavante. Aí, com toda a sua dificuldade técnica, ele não é um jogador técnico, mas é um jogador de área. Era o único que o Atlético tinha, que era o Daverson. O Atlético liberou pro Fortaleza. O Atlético não tem um jogador de área. E o Atlético fica o tempo todo cruzando bola na área para ver se o Hulk, por exemplo, que é o jogador, ou o Hulk ou o Rony cabeceiam a bola. E eles não são centroavante de origem. Então o Atlético não tinha centroavante e o único que tinha dispensou. Para vocês verem o amadorismo que o Atlético tem sido administrado aqui em Minas. Então, talvez no Fortaleza seja essa questão da falta de investimento, não seja nem a questão do fim do ciclo do Vojvoda. Mas no Palmeiras não. O Palmeiras ainda tem muita coisa para ganhar ainda com o Abel Ferreira, porque ele é muito capacitado. Tem mais uma notícia do Palmeiras aqui também. Palmeiras tem caminho livre para assinar com Juninho Capixaba após desistência do Flamengo. A gente vai ver daqui a pouquinho também uma notícia sobre essa questão aí. Porque essa notícia aqui, só lembrando as fontes aqui, tá, galera? Ó, as fontes da notícia. Essa aqui é o Antenados no Futebol, tá? É o Antenados no Futebol, essa fonte de informação aqui sobre a questão do Juninho Capixaba. Mas no Flamengo também, a gente vai falar daqui a pouco, dessa questão do Juninho Capixaba, viu? Daqui a pouquinho no noticiário do Flamengo. Mas vamos lá, vamos trazer aqui o que temos de informações. Eu só falei sobre o Flamengo porque tem uma notícia também do Flamengo em relação a essa questão do Juninho Capixaba. Buscando mais uma vitória, lateral esquerdo ex-Corinthians está na mira do Verdão. Buscando mais uma vitória pelo Brasileirão neste domingo dia 20, o Palmeiras visitará o Fortaleza, que a gente acabou de falar, lá no Castelão. Em 4 partidas pelo torneio nacional de pontos corridos, o Verdão venceu 3 e empatou 1, somando 10 pontos, também acabamos de falar, ocupando aí a segunda colocação atrás apenas do Flamengo, com 1 ponto a menos. Concorrente do Palmeiras por Juninho Capixaba desiste do negócio. Aqui está falando do Flamengo, né? Entretanto, falando agora em mercado da bola, apesar de ser a equipe que mais gastou na última janela de transferências, o Palmeiras de Leila Pereira pretende se reforçar ainda mais nesta temporada. Contudo, um atleta que está no radar do Alviverde Paulista, de acordo com o jornalista Jorge Nicola, é Juninho Capixaba, lateral esquerdo ex-Corinthians, que atualmente joga pelo Brasileirão, pelo Bragantino. No entanto, um dos motivos que poderiam atrapalhar em uma futura contratação do jogador de 27 anos de idade seria o interesse do Flamengo, de Felipe Luiz, no atleta do Massa Bruta. Porém, de acordo com apurações do Bola VIP Brasil, o rubro-negro descartou uma possível investida no lateral esquerdo, deixando assim um caminho livre para o Palmeiras assinar com o Juninho Capixaba. Detalhe importante sobre o lateral esquerdo. Vai lembrar que na atual edição do Brasileirão, o Juninho Capixaba já atuou em 4 partidas pelo Bragantino e só poderá atuar mais 2 para jogar em outros clubes brasileiros pela competição. Por sua vez, o Palmeiras deve tentar de vez a sua contratação, visando principalmente por ele ser uma reposição, já pensando na venda de Piquerez, que deve sair após a disputa do Mundial de Clubes. É isso. O que eu acho importante do Palmeiras é que o Palmeiras, eles têm um planejamento que funciona.
O planejamento do Palmeiras funciona. Eles já contratam um jogador visando a saída de outro jogador. Infelizmente não é o que acontece em outros clubes. Outros clubes, eles primeiro vendem para depois correr atrás de uma reposição. E enquanto vai correr atrás de outra reposição, a equipe sofre com isso. Sofre. Por quê? Porque já perdeu a peça importante que tinha. E os jogos não param, ou seja, o Campeonato Brasileiro não vai parar porque o time A vendeu o seu atleta e agora precisa correr atrás de um titular. Não, os campeonatos não param por causa disso. Continuam. E aí os resultados ruins começam a acontecer porque a equipe vai ficando desfalcada. O elenco vai ficando desfalcado. Vão diminuindo as peças de reposições e o nível técnico da equipe vai caindo. E até que contrata uma peça nova, até que essa peça chega, se enquadra naquilo que o treinador quer, até que essa peça ela se entrosa com os demais companheiros, se ajusta à equipe. Quantos jogos esse time já não perdeu? Talvez empatou, perdeu em casa, empatou em casa, perdendo pontos importantes no campeonato. E aí o que acontece? E aí esses dirigentes, para se livrarem da culpa, para transferir a culpa, o que eles fazem? Mandam o treinador embora. Desvio de responsabilidade. Pega, demite o treinador como se o treinador fosse o culpado. Manda embora, contrata outro e o ciclo aí, aquele ciclo infinito, aquele loop infinito de má administração, de decisões equivocadas, erradas, continua acontecendo. Não estou falando isso do Palmeiras, não. Eu estou dizendo que o Palmeiras é um exemplo de boa administração, de bons planejamentos. E seria uma peça muito importante esse jogador, que não é tão velho, aliás, pelo contrário, 27 anos. Ainda tem muita lenha para queimar. Juninho Capixaba. E o Piquerez aí deve sair para uma nota absurda. O Palmeiras é um dos clubes que melhor vende no futebol brasileiro, juntamente com o Flamengo também. Então, assim, o Palmeiras ele acaba sendo exemplo de muita coisa importante no futebol brasileiro. Boa gestão, né? Principalmente exemplo de boa gestão. E olha que muitas pessoas queriam a cabeça da Leila recentemente. Não sei se era muito inteligente pedir a cabeça da presidente do Palmeiras. Eu não sei, né? A gente está analisando a situação de longe. Eu estou aqui em Minas. Talvez o palmeirense tenha mais informações, né, do que a gente. Talvez você que é palmeirense, que está em São Paulo acompanhando mais de perto o Palmeiras, talvez você tenha uma visão diferente, tem informações que eu não tenho em relação à administração do Palmeiras. Mas analisando e acompanhando, né, à distância, me parece que tem sido uma boa administração.